Olá, paz e bem. Hoje, domingo, dia 3 de março, mais um dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça e também como oportunidade para vivermos um dia abençoado e feliz. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a ti nossa gratidão pelo dom da vida, pelo calor que cria vida, pela luz que abre os nossos olhos. Abri, Senhor, os nossos lábios para bendizer o vosso santo nome, purificai a nossa mente e o nosso coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai a nossa mente, o nosso entendimento, inflamai a nossa vontade, para que possamos rezar digna, atenta e devotamente esta leitura orante da palavra. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, neste terceiro domingo da Quaresma, tempo em que a liturgia nos convida à conversão e à reconciliação, no Evangelho de hoje, o Senhor expulsa os vendilhões do templo. Jesus, Ele é o templo. Ouçamos o que diz o texto do Evangelho de hoje, João capítulo 2, versículos 13 a 25. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas, derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que diz o texto? Quem são os personagens e qual é a atitude de Jesus? Qual é a importância do templo para o povo? Os sumos sacerdotes e toda a aristocracia ligada ao templo se aproveitavam das festas religiosas para intensificar o comércio e, consequentemente, o câmbio de moedas. Aproveitavam-se da obrigatoriedade que todo judeu piedoso tinha de oferecer sacrifícios e das longas distâncias que os peregrinos percorriam para chegarem a Jerusalém a fim de comercializarem todo tipo de animal prescrito pela lei para ser oferecido em sacrifício. Além disso, a moeda para a compra tinha de ser pura, isto é, não podia conter nenhuma efígie ou inscrição que pudesse denotar idolatria. Daí a necessidade dos compradores terem de trocar suas moedas pela moeda pura do Templo de Jerusalém, inclusive para fazerem as ofertas voluntárias depositadas nos cofres. A cena é dramática. Com o chicote, Jesus expulsa do templo comerciantes e cambistas. A razão da atitude de Jesus
sentida como violenta pelos judeus, é dada pela evocação de uma passagem do profeta Zacarias. Já não haverá mercadores no templo do Senhor dos Exércitos. E pela recordação dos discípulos que encontraram no Salmo 69, versículo 10, uma justificativa para o que Jesus fez. A pergunta dos judeus a Jesus é pelo significado do gesto, ao que Jesus responde que o templo destruído por mãos humanas será destruído e passará, revelando um novo lugar de habitação de Deus. Em Jesus, aprove a Deus habitar com a plenitude de sua graça. Jesus é o verdadeiro templo, o lugar em que Deus habita, onde Ele é encontrado e se deixa encontrar. Ele é que será destruído na morte violenta numa cruz, mas reerguido pelo poder de Deus com sua gloriosa ressurreição. O anúncio da destruição do Templo de Jerusalém é anúncio igualmente da abolição dos sacrifícios antigos, pois eles não podiam salvar os homens de seus pecados. Somente o Cristo, que ofereceu o sacrifício de sua vida de uma vez por todas, e entrou no santuário eterno, é que salva toda a humanidade. Na morte de Cristo na cruz, o véu do santuário se rasga de cima a baixo. Esse é o anúncio da destruição do templo. O verdadeiro santuário é o corpo de Jesus que foi destruído, mas Deus, no seu imenso amor, transformou esse fato injusto em ocasião de vitória sobre o mal e a morte. Mas o que o texto diz a você? Qual palavra encontrou sintonia com a realidade que você está vivendo? Neste terceiro domingo da Quaresma, tempo em que a liturgia nos convida à conversão, reconciliação, vivência fraterna e retorno para Deus, mais uma vez queremos acolher a palavra. O templo não se limita a um edifício feito de pedras para abrigar fiéis. Ele é também o ser humano, corpo e alma. O Evangelho deste domingo nos traz de volta a consciência de sermos templo de Deus e de respeitar aos outros como habitação de Deus. No Evangelho de hoje, Jesus expulsa os vendilhões do templo por transformá-lo num lugar de comércio. Ele aponta para um novo templo, identificando com o seu próprio corpo, ao mencionar sua capacidade de reconstruir o templo em 3 dias. Jesus faz clara alusão à sua morte e ressurreição. O apóstolo Paulo retoma esse ensinamento ao dizer que também nós somos templos do Espírito Santo. Assim como o templo de Jerusalém era considerado sagrado por ser o lugar da presença de Deus, nosso corpo também é sagrado por ser habitado pelo Espírito Santo. Essa consciência nos traz uma responsabilidade enorme, uma responsabilidade moral, ética, de fé, em relação à nossa pessoa, nosso corpo. Devemos cuidar da nossa saúde física, emocional, afetiva e espiritual, evitando comportamentos prejudiciais, nocivos e abusivos, e viver de acordo com os princípios ensinados pelo Senhor Jesus. Ser templo de Deus também implica em assumir uma missão e testemunho diante do mundo, refletindo a luz de Cristo através de nossas palavras e ações. Além disto, o Evangelho de hoje nos faz refletir sobre nosso comportamento em relação aos nossos irmãos e nos leva ao arrependimento de tudo que cometemos em relação à dignidade humana desrespeitada, que se expressamos através de atitudes de violência moral, verbal e física, difamação, etc. E este arrependimento deve se transformar em conversão sem fim, pois o homem velho dentro de nós sempre tenta nos levar ao passado pecador. Jesus foi purificar o templo com a sua presença, que é o verdadeiro templo de Deus. A limpeza
do templo é um gesto de profundo simbolismo. Devemos limpar sempre a morada de Deus, que somos nós mesmos, de todo tipo de sujeira, através de uma conversão contínua todos os dias de nossa vida. Não podemos expulsar Deus do nosso templo, que é o nosso ser. Quando expulsamos Deus de nós mesmos, consequentemente perdemos o respeito ao outro, ao nosso corpo e ao corpo do outro. Onde Deus for excluído, entrará o pecado, a sujeira, a maldade. Como é importante para todos nós hoje recordarmos a nossa dignidade nascida da realidade de Deus, de um Deus que habita em cada um de nós, pois esta recordação fundamenta o respeito que devemos a nós mesmos como templo de Deus e o respeito que devemos aos outros, que são também templo de Deus. O que o texto leva a dizer a Deus? Ofereça ao Senhor os frutos da sua oração, da sua meditação e da sua contemplação da palavra. Apresente o desejo que brotou em seu coração e peça a graça de vivê-lo durante o dia. Faça a sua prece de agradecimento ou pedido. Ó Divino Mestre, nós vos adoramos, Filho unigênito de Deus, vindo ao mundo para dar aos homens a vida em plenitude. Purificai o templo do nosso corpo e fazei morada em cada um de nós. Amém. Rezemos com fé e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Qual novo olhar nasceu em você a partir da palavra? Qual é a aplicação da palavra em sua vida? O que você se propõe a viver hoje? Como pretende atingir esse propósito? Que Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós, que volte para vós o seu olhar e vos dê a paz. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um domingo muito abençoado e feliz para você, um forte abraço e fique na paz.